quando você pensa em Brasília, quem é de fora, olha ali o Planalto, a Esplanada dos Ministérios, olha ali no máximo o plano piloto. Mas tem outras, aqui em Brasília a gente tem a segunda maior favela da América Latina, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda, que é em Ceilândia. Só que não dá a mesma impressão das favelas do Rio de Janeiro, porque é plano aqui, então não é em morro. Mas ainda assim, é a primeira ou a segunda maior favela da América Latina. Então, assim, tem problema no DF para o governador resolver, e aqui ele faz muita obra. A segurança pública aqui tem melhorado os índices, mas a sensação de segurança é ruim, né? Como cresce no Brasil inteiro. Então, assim, tem coisa para fazer. E o governador tem muito poder aqui no DF, muito. E o pior é o seguinte, você acaba, apesar a gente até chama popularmente aqui o Distrito Federal de quadradinho, né? Que a gente é como se fosse um quadrado no meio do Goiás, que foi recortado e colocou-se um Distrito Federal ali. Eu acho, sinceramente, é algo que a gente precisa começar a refletir, porque o Distrito Federal, como Distrito Federal, na minha opinião, ele faz sentido no plano piloto, aliás, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, ponto final. E aí, Noroeste, Sudoeste, tal, as áreas centrais ali de Brasília mesmo. As regiões administrativas, eu acredito que faria muito mais sentido a gente ter uma reformulação para colocar prefeitura de fato, com Câmara Legislativa, se for o caso, etc. Porque todas essas áreas têm mais de 50 mil moradores, entendeu? São áreas que, apesar do Distrito Federal ser um quadradinho, para um administrador só, o governador, administrar isso de uma forma eficiente é complicado. Na prática, o que acontece é a indicação desses administradores pelo deputado local, que faz coligação com o governo local para poder aprovar projetos e, enfim, fazer tudo que tem que fazer. E aí você tem um deputado distrital super empoderado, um governador super empoderado, que não tem capacidade de gerir tudo isso de uma forma eficiente, e aí você vê uma série de bizarrices no DF, que apesar de, comparado a Rio de Janeiro, Bahia e etc., não é um dos piores estados no quesito administração, mas ainda deixa muito a desejar. E aí, citando de exemplo, 2 exemplos aqui rápidos. Um é o caso do Mestre Darmas 2, que é um espaço que a gente destacou lá. Para se ter noção, fica a 27 quilômetros da capital da República e a 5 quilômetros da administração regional de Planaltina, como se fosse a prefeitura de Planaltina. É uma região tão perto do poder local e central do país, mas que até hoje não tem asfalto, não tem energia pública e não tem saneamento básico. É uma vergonha. É uma vergonha. É patético que seja dessa forma. E aí tem uma outra situação que é absurda. A gente, inclusive, fez essa semana a gravação, que aconteceu muita coisa, o editor, coitado, ficou atarefado pra caramba. Mas a gente fez uma matéria essa semana, fomos eu, a galera aqui do MBLDF e tal, a gente foi na Cracolândia, aqui em Brasília, porque pouca gente fala da Cracolândia de Brasília. Muita gente fala da Cracolândia de São Paulo e tal, mas aqui em Brasília nós temos uma Cracolândia para chamar de nossa, infelizmente, e fica a 3 quilômetros da Praça dos Três Poderes. 3 quilômetros de todo o poder decisório da República Federativa Brasileira. E isso é o cúmulo do absurdo. É um lugar... E me desculpa, cara, só fazendo um adendo. Aqui é um debate, inclusive, que a gente já teve em outras lives para ver o que poderia acontecer, mas porque o Distrito Federal ele é organizado em blocos. E aí tem o bloco do comércio, o bloco de residência e etc. E essa parte central, chama Setor Comercial Sul, é uma área comercial. Depois das 18, praticamente não tem movimento. E é uma área extensa, entendeu? E aí acaba que vai gerando esse fluxo de moradores de rua que vão morando ali, e aí tem muita área escura à noite e tal, a galera vai se acomodando nisso aí. Ao longo do tempo, foi se instaurando dessa forma. E é algo que já está assim, para ser justo, há uns 10 anos ou mais. Eu me lembro que eu trabalhava na época na Embratel, era estagiário lá. Um dia eu acabei trabalhando, estava tão concentrado, quando eu vi era 10h40 da noite. Eu fui sair de lá tarde pra caramba.
Cara, eu fiquei horrorizado com cenas que eu vi lá, porque lá tem uma cena que eu vi que eu nunca me esqueci na minha vida. Eu tava na parada de ônibus e eu vi um monte de cracudo lá em volta de um garoto. Se esse garoto, assim, chutando alto, esse moleque tinha uns 12 anos, mas chutando alto, porque eu acredito que ele tinha 8 para 10. E de repente esse moleque começou a gritar: sai, sai, se não tem dinheiro não vai ter, sai, sai. Meu irmão, o moleque era o traficante. Nesse nível? Desse nível. Então, assim, eu vi isso com meus próprios olhos. É uma parada bizarra que acontece a 3 quilômetros da capital da República e ninguém fala nada. Age como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, assim, a nossa impressão daqui de fora, e como eu falei, né? A capital anos-luz. Política pública funciona. Né? O amigo até lembrou aqui também, né, sobre o Jardim Catarina, né? Jardim Catarina aqui em São Gonçalo. Ele até lembrou, ele falou: fala na live. É a primeira favela, né? Da América Latina, né? Então, tipo assim, cara, aqui em São Gonçalo também, eu vou dizer de São Gonçalo, mas também eu vou dizer também do Rio em geral. O Rio em geral vive um problema também com essa questão de imigração também, de cracudo, não só cracudos, né, mas moradores de rua, a gente pode dizer assim, né? Porque tem cracudos que são viciados e tem moradores de rua. A gente também precisa colocar distinguir. Uma divisão. Né, fazer essa divisão. Eu vejo muito Kim Kataguiri falando sobre internação compulsória, mas muitas das vezes, cara, tem pessoas que estão ali em situação de rua que não tem condição nenhuma psicológica de poder responder por si. Hoje, né, para você conseguir internar um cracudo, você precisa de uma decisão judicial. Cara, não faz menor sentido. Não faz menor sentido. Aqui no Rio de Janeiro, se você hoje for vir na Central do Brasil, a primeira coisa que você vai reparar é o cheiro de urina. O cheiro de urina chega a ser tão forte que você não esquece. Você fala: eu fui na Central do Brasil e a Central do Brasil fede a urina. Então, tipo Centro comercial só é assim também. Eu acredito. Rio de Janeiro também tem muitos desafios, cara. Muitos desafios. E eu acredito também que essa questão de imigração de cracudo, imigração de morador de rua, cara, é furto de cobre, é furto de fio. São, tipo assim, cenas aterrorizantes. Você vê muitas das vezes um cracudo desse, eu não sei como é aí, mas um cracudo desse morrendo torrado. Aí você acha que um cara desse tem capacidade mental de dizer se ele quer ser internado sim ou não? Claro que não, né? Esse cara ele precisa ser internado. Depois que for internado, alocar ele num local de emprego. Não tem como alocar ele num local de emprego agora momentâneo. É uma caixinha de bala. Vai para a rua vender bala no sinal. Conseguiu vender bala, depois compra uma carrocinha de cachorro-quente. Vai avançando. Eu vejo várias pessoas que são exemplo, cara, que saíram das ruas, hoje em dia empreende. Que é exemplo mesmo, exemplo. Que muitas vezes foi viciado em uso de droga. Agora, desculpa dessa galera para se perpetuar na droga, desculpa essa galera para se perpetuar aí tacando a ruaça, roubando fio. Só basta querer, tem que ter vontade política. Cara, Quer falar, Edu? Eu já ia puxar do maior problema do Rio, mas se quiser completar aí. Não, eu queria falar que aqui a gente tem, no Brasil, a gente tem uma dificuldadezinha em relação ao empreendedorismo, né? Que é um fato que, assim, como a gente está muito perto da União, aqui acaba tendo muito mais concurso público, muito mais gente com vontade de participar do poder público, né? Não só por, tipo, quero trabalhar naquela função pública. Porque se você quiser só trabalhar naquela função pública, meu amigo, vá com Deus. Faça o seu concurso público, seja defensor, qualquer coisa, bicho. Vá com Deus. Agora, o problema aqui é que o pessoal quer fazer o concurso público só porque tem aquela estabilidade do servidor lá e pronto, acabou. Estabilidade de ficar pendurado ali na máquina. Tá pendurado ali e tal. Então, tipo assim, cara, aqui a gente tem muita essa dificuldade da mentalidade de empreender do jovem, entendeu? A gente acaba não fazendo muito isso porque, tu tem o poder público ali do lado com um monte de cargo e tem cargo comissionado para dar de pau e um monte de coisa, não sei o quê. Então, assim, a gente acaba ficando refém disso nós próprios, entendeu? Uma amarra do Estado que não deixa o brasiliense se desenvolver por ele próprio, entendeu? Porque aqui, sei lá, eu não tô chutando aqui, não faço a menor ideia, mas assim, aqui 40% deve ser funcionário público. Funcionário público.